graça de Deus em Cristo Jesus, na companhia do Espírito Santo, seja conosco no meditar, no refletir da palavra do nosso bondoso Deus. Amém. As parábolas contidas no Evangelho de Mateus, a gente já tocou em algumas delas nessas últimas semanas, elas falam sobre o reino de Deus. Tem várias outras, mas o capítulo 13 de Mateus são 7 parábolas que trabalham esse tema de uma forma um pouco mais intensa. O reino de Deus, a gente já havia iniciado o culto falando um pouco sobre isso, é o reinar de Deus, é a forma como Deus escolheu reinar tanto aqui, por meio da sua palavra, por meio do batismo, da ceia, por meio do seu se manifestar aqui entre nós, levando o Evangelho, espalhando o seu amor e a sua misericórdia. Mas também o reino de Deus, ele se vê naquilo que ele promete, no novo céu e na nova terra, nas coisas que ainda haverão de acontecer, naquilo que Deus tem preparado para nós. A gente costuma dizer isso do já e do ainda não, das coisas que já estão acontecendo aqui, mas em fé nós aguardamos aquelas coisas que irão acontecer também. O reino de Deus não é difícil a gente descrever em apenas uma imagem. O reino de Deus é isso, o reino de Deus é aquilo. Por isso que as parábolas, elas nos ajudam a entender um pouco melhor o reino de Deus. Então, vamos imaginar que são várias imagens concretas que vão se sobrepondo, para que então a gente possa ter uma figura maior e melhor daquilo que Deus está fazendo por nós, e também está preparando para as coisas que vão acontecer ainda. Então, esse capítulo 13, ele fala sobre isso. E na semana passada, só para relembrar um pouco e a gente fazer também esse exercício, né, de olhar um pouquinho o que veio antes. Na semana passada, a gente falou sobre a parábola do joio e do trigo. Talvez é uma das parábolas que sejam bem conhecidas da igreja. Todos os anos, de uma forma ou de outra, a gente acaba falando sobre ela ou refletindo sobre essa parábola. Mas o que ela diz? Jesus convida a sua igreja a não retirar o joio antes da hora. Ou seja, não cabe a nós, igreja, dizer você é joio e você é trigo. Ou dizer você crê e você não crê. Não. Nós vamos conviver lado a lado com as pessoas. De uma certa forma, então, a igreja está inserida no mundo. Está inserida, a gente falou um pouco sobre a cidade, né? Está inserida na cidade, onde as pessoas estão, onde as pessoas vivem. Eu não consigo transformar algo que é joio em trigo, nem de vocês consegue. Eu não consigo transformar uma pessoa que não crê em um cristão. Eu não consigo fazer isso, nem vocês conseguem. E não é isso que Deus nos pede para fazer, que a gente abra a cabeça das pessoas e coloque aquilo que nós cremos. O que Ele pede é que a gente conviva, que a gente testemunhe, que a gente viva ao lado das pessoas que, porventura, não creem naquilo que nós cremos, para que então o Espírito Santo haja através da sua palavra, através dos seus meios, e então faça com que esse joio se transforme em trigo. Ele sim tem o poder de fazer isso. E Ele quer fazer isso, e Ele faz isso por meio da sua igreja, por meio de cada um de nós. Para que um dia, então, quando chegar o dia da colheita, que é o julgamento final, então sim, aqueles que são seus, que somente Deus tem condições de ver isso, ver no coração das pessoas. Esses sim, então, serão acolhidos no reino de Deus, e até a imagem que se tem é todos os salvos resplandecerão com o brilho da salvação. E hoje nós então continuamos com essas parábolas que estão aqui diante de nós. Pequenas parábolas, rápidas, né? Fácil de a gente pegar, fácil de a gente entender. Mas diferente das outras parábolas, por exemplo, do semeador, que está no início do capítulo 13, e do joio e do trigo, que Jesus explica o que Ele quer dizer, essas aqui a gente não tem a sua explicação. A gente não sabe, não tem a explicação daquilo que, dessas referências, dessas imagens que Ele está trazendo para nós. Como são parábolas curtas,
Eu quero ler de novo ela. Se vocês têm a Bíblia aberta, então vai ficar mais fácil. Eu vou ler de novo essas parábolas, que diz assim: o reino do céu é como um tesouro escondido num campo, que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo o que tem, depois volta e compra o campo. Primeira parábola. Segunda: o reino do céu é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola, que é mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo o que tem e compra a pérola. Segunda parábola. Terceira parábola: o reino do céu é ainda como uma rede que é jogada no lago. Ela apanha peixes de todos os tipos, e quando está cheia, os pescadores a arrastam para a praia e sentam para separar os peixes. Os que prestam são postos dentro dos cestos, e os que não prestam são jogados fora. No fim dos tempos também será assim. Os anjos sairão e separarão as pessoas más das boas, e jogarão as pessoas más na fornalha de fogo. E ali elas vão chorar e ranger os dentes de desespero. Terceira parábola. Então tem uma conclusão dessas parábolas então Jesus perguntou aos discípulos. Acho que é uma pergunta que a gente pode fazer para nós também hoje, né? Vocês leram as parábolas pelo menos 2 vezes hoje no culto. Vocês entenderam essas coisas? Os discípulos responderam sim. Então Jesus disse: por isso ele traz mais uma imagem do que é o reino de Deus, mas agora o reino de Deus daqueles que são seus discípulos, daqueles que compartilham, daqueles que ensinam essas coisas. Ele diz assim que por isso quer dizer que todo mestre da lei que se torna discípulo no reino do céu é como um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Vamos lá. A gente quer conversar um pouquinho sobre esse texto que a gente leu agora. Percebam que as 2 primeiras parábolas, elas têm uma mesma narrativa, né? Tem um homem que encontra algo de valor, percebe que aquilo tem muito valor, sai, vende tudo que tem, volta, compra aquilo e aquilo se torna a sua propriedade. A primeira é do tesouro que está escondido, a segunda de uma pérola muito preciosa. A terceira parábola muda um pouquinho de ênfase, porque daí fala de um homem que joga uma rede, né, que tem a rede que pega todos os tipos de peixes. Uns peixes, diz a linguagem, prestam, né, outros não. Os que prestam, ou seja, esses são colocados nos cestos, e esses que estão nos cestos, tem uma interpretação, vão ser aqueles que vão ser salvos. Então ali a gente já tem uma dinâmica do reino de Deus, já ainda não, daquilo que está acontecendo aqui e daquelas coisas que vão acontecer depois. E no final tem uma certa conclusão. Então, aqueles que já aqui são mestres da lei, aqueles que ensinam a respeito do reino de Deus, vão tirar do seu depósito, é como um pai de família que tira do seu depósito coisas velhas e coisas novas. Coisas velhas porque todo o Antigo Testamento, todas as promessas de Deus, e coisas novas por causa de Cristo. Mas em virtude, para a gente não tomar muito tempo, e até para não ficar talvez muito longo ou confuso, a gente vai focar somente nas 2 primeiras parábolas. Na parábola do tesouro escondido e na parábola da pérola preciosa. Muito bem. Para isso, acho que a gente precisa responder 2 perguntas. Diferente das outras, a gente não tem Jesus nos dando a explicação o que cada coisa significa, o que essa imagem significa. Então a gente vai fazer 2 perguntas. A primeira pergunta a gente vai identificar, porque uma parábola, ela fala de uma história, mas quer dizer outra coisa. Ela fala, né, de um homem que vendeu, mas na verdade Jesus está querendo ensinar outra coisa. Então a gente precisa encontrar o referente. Quem é o homem que encontra o tesouro no campo? Quem é o homem que encontra essa pérola preciosa? A gente precisa identificar isso. Quem é? Quem é o personagem principal dessa história? A quem Jesus está se referindo? Se a gente precisa responder. E tem 2 alternativas para a gente responder essa pergunta. A primeira, uma delas, a gente poderia dizer que o homem aqui representa os discípulos. E, em consequência, cada um de nós, que eles encontram algo de muito, muito precioso, que no caso esse tesouro é Cristo, é a palavra. Então eles se desfazem de tudo que têm, vão lá,
para ter Cristo como sua propriedade, para terem algo para ser seu. E quando a gente olha para as duas parábolas, por exemplo, a primeira do campo, é interessante quando a gente pensa sobre isso, né? Porque nesse primeiro, o homem, ele não está procurando necessariamente um tesouro, mas de repente eu acho que ele se esbarra em algo, porque naquele tempo também não tinha banco, né? A gente não tinha a nossa conta, não tinha CPF, não tinha as coisas que tem hoje. Então o que ele, né, esconde no campo, né? Esconde na terra, e de repente está passando lá, pá, e encontrou um tesouro, que nem sei se de repente não era de alguém que estava ali, de repente era de gerações passadas, mas está ali o tesouro. Então o primeiro, ele não está procurando um tesouro, mas de repente ele encontra. Quando ele encontra, ele percebe como é valioso esse tesouro, vende tudo que tem, ou em outras palavras, deixa tudo que tem para ter aquilo. Talvez se a gente pensar que aos discípulos, um dos referentes poderia ser Mateus, por exemplo. Mateus tinha uma vida muito boa, financeiramente falando. Ele era um cobrador de impostos, ele tinha uma qualidade de vida social que nenhuma outra pessoa tinha. E quando Jesus chama Mateus, ele deixa tudo para trás. Deixa tudo para trás para seguir a Jesus. Talvez essa primeira parábola a gente poderia ter os discípulos, aqueles que não estavam procurando, mas de repente encontram. Deixa tudo para trás para seguir a Jesus. A segunda parábola da pérola é um pouco diferente, tem umas diferenças, porque aquele que estava procurando, parece que ele estava procurando uma pérola preciosa, ele estava procurando, dentro de várias pérolas, ele encontra uma que é de grande valor. Da mesma forma, vende tudo que tem para comprar ela. Talvez a gente poderia, se fosse pensar nos discípulos, vocês se lembram da história de Filipe e de Natanael? Filipe vai chegar para Natanael e dizer: nós achamos o mestre que nós estávamos procurando, nós achamos o Messias. Seguidores de João Batista, por exemplo, que era uma pérola, né, de valor, mas não a pérola mais importante. Então, quando a gente começa a pensar, o homem sendo os discípulos e, consequentemente, cada um de nós, soa razoável a gente fazer essa aplicação. Nós somos aqueles que buscamos esse tesouro ou esbarramos nesse tesouro. E esse tesouro é Jesus, é o Evangelho, é a palavra, né? Por mais razoável que isso tenha, por mais que isso tenha um apelo daquilo que é o mais importante nas nossas vidas, me parece, e eu quero ouvir vocês também, me parece que o peso de seguir a Jesus cai a nós, cai sobre os nossos ombros, porque eu tenho que largar tudo para então ser merecedor de seguir a Jesus. O que vocês pensam sobre isso? Tudo depende de mim, eu preciso abrir tudo, deixar tudo para trás. E aqui, quando vende tudo, não pensem só que é uma questão financeira, dinheiro, mas a vida que vocês tinham para trás. Será que essa exigência que Jesus faz para aqueles que são seguidores seus, que a gente precisa largar tudo? Não me parece. Não me parece. Porque até mesmo Pedro, ele não deixou sua família para trás. Não abriu mão daquilo. Outros também mantiveram os seus mantimentos, né? A forma de se manterem. Então, soa um pouco difícil a gente pensar assim. E se olharmos para os extremos, não é incomum hoje nós ouvirmos que pessoas deixam tudo no altar em troca de uma promessa maior, em recompensa a um tesouro maior. E além disso, se formos indo um pouquinho mais além, um pouquinho mais a fundo, podemos correr o risco de não sei se vocês já ouviram falar do sinergismo. Se a gente colocar esse peso em nós, a gente vai dizer: não, é minha responsabilidade a salvação. Ou eu contribuo com a minha salvação.
Daí tira todo o aspecto da graça de Deus, do presente de Deus. Dito isso, pelo menos para mim, colocar esse referente, o homem, os discípulos e nós, sou um pouco difícil, sou no mínimo estranho colocarmos como sujeitos dessas parábolas. Por isso a gente tem que pensar, então, quem que é o referente aqui? A quem Jesus está dizendo? E talvez para a gente entender melhor, tem vários que dizem assim, para a gente olhar, olha o contexto. Contexto. E o contexto, o que nós temos? As parábolas que a gente havia mencionado antes, né? A parábola do semeador, da boa semente, daquele que semeia em vários terrenos e vários lugares, mas só onde tem aquele que é no coração fértil, é que a palavra cresce e floresce. Quem que é o referente? Quem que é o ator principal ali? É Deus em Cristo. A parábola do joio e do trigo, quem que é aquele homem que semeia boa semente? Essas duas parábolas a gente sabe porque o próprio Jesus, ele nos explicou, vai ser o Filho do Homem. Ele é o referente, ele é o sujeito, ele é o autor principal. E a gente tem outras duas parábolas no meio que a gente não refletiu aqui como mensagem, da semente da mostarda e da parábola do fermento. As duas são a mesma ideia, de algo super pequeno que produz algo muito grande. E novamente aqui quem é o sujeito principal, o ator principal aqui é Deus, ele que faz a fé, algo pequeno se transformar em coisas grandes. Pelo menos para mim, quando a gente coloca na sequência as duas outras parábolas do tesouro perdido e da pérola, por que ele mudaria o sujeito principal dessa, né, mudaria esse homem dizendo, não, são os discípulos? Não. É Cristo. Agora, daí a gente vai para a segunda pergunta. Se Cristo é aquele que busca e encontra os tesouros, qual é o tesouro? Que tesouro é esse? Que tesouro é esse? E eu quero refletir com vocês que esse tesouro são o seu povo. Esse tesouro são vocês, eu e você. Você é uma pérola preciosa. Você é o tesouro que Deus escolheu para ser dele. E o Antigo Testamento nos ajuda a pensar sobre isso. Não sei se vocês perceberam, mas todo culto está vinculado a isso. A confissão de pecados, as músicas que foram escolhidas, os textos bíblicos que foram lidos. Olhem só aquilo que... O Êxodo, esse é um texto a mais, só para vocês olharem como o Antigo Testamento está repleto disso. Êxodo capítulo 19, quando o povo de Israel está ali no pé do monte de Sinai para receber os 10 mandamentos, é dito assim, pois se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar, dentro de todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Todas essas parábolas, quando falam do campo, falam do mundo. O campo reflete o mundo, todo mundo é de Deus. Mas Deus escolheu um povo que a gente reconhece como a sua igreja, como propriedade especial, como um tesouro. Mas todo mundo é de Deus, todo o universo, toda a criação é dele. O texto que a gente leu hoje, pois vocês são um povo escolhido pelo Senhor, nosso Deus, entre todos os povos da terra, Ele escolheu vocês para serem somente dele. Salmo 135, pois o Senhor escolheu Jacó para ser dele e Israel para ser o seu tesouro especial. Ou também no Novo Testamento, 1 Pedro, que ele ressoa aquilo que lá Êxodo falou, ele ressoa aqui, pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor como ouro ou prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito e nem mancha. Ali a gente percebe qual que é então o preço que foi pago.
não com ouro ou com prata. Você lembra que a gente falou que não é só questão financeira, mas com o precioso sangue de Cristo. Talvez vocês estejam pensando, mas eu sou uma pérola preciosa, eu sou esse tesouro peculiar de Deus. Essa semana eu recebi um recado, uma mensagem que dizia mais ou menos assim: pastor, eu me sinto extremamente perdido, incapaz, sem nenhuma visão boa do mundo. E talvez esse pensamento não seja único dessa pessoa. Se sentir perdido, sem rumo, sem propósito, talvez até se sentindo incapazes de fazer qualquer coisa, ou aquilo que fazem não encontram muita razão. E a gente ouve muito isso, a gente tem ouvido muito sobre isso. Talvez essa pessoa que me mandou esse recado, talvez ela não tenha, ainda não sinta que para os olhos de Deus essa é uma pessoa preciosa, é uma pérola preciosa. E talvez muitos estão se sentindo assim, ou estão pensando assim, que ela não é uma pérola preciosa para Deus. Talvez a gente diga isso: eu não mereço isso, eu não sou especial, o que eu produzo? E a verdade é que nem eu e nem você merecemos ser escolhidos por Deus. Nem eu e nem você merecemos ser resgatados por Deus. Nem eu e nem você merecemos ser comprados por Deus. Mas é isso que é graça. Graça é um amor imerecido. Eu não mereço isso, vocês não merecem, mas Deus, em sua graça, nos acolhe, nos resgata, nos compra. E ao olharmos para o ministério de Cristo, na sua morte e ressurreição, vamos perceber o quão extravagante ele foi. Ele se esbanjou. E na linguagem bíblica, a gente vai dizer que, até o próprio texto aqui, né, ele fica tão feliz quando abre mão de tudo. Agora, percebem a felicidade de Deus, porque a felicidade de Deus passa pela cruz. Porque na linguagem do apóstolo Paulo, ele se humilhou. Ele foi obediente até a morte de cruz. Ele entregou a sua vida. Ele deu tudo para que nós tivéssemos vida, para que nós fôssemos a sua propriedade. Nós somos o tesouro e a pérola preciosa diante dos olhos do Senhor. Por isso, o valor que nós temos, a gente pensa em tesouro, pérola, a gente sempre pensa em valor, né? Então, qual é o nosso valor? Nosso valor não é nas coisas que a gente produz, mas o valor quem dá é porque Deus nos ama. Se a gente for olhar o texto lá de Deuteronômio, eles não eram o povo maior, o povo mais rico, não, eles eram aqueles que confiavam, justamente para que eles pudessem confiar e depender. O Salmo 125 fala sobre isso. Os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam. Então, o nosso valor não está naquilo que a gente faz, mas na nossa dependência, na nossa confiança, naquilo que Deus tem feito por cada um de nós. E é justamente por isso, porque nosso valor está naquilo em quem nós confiamos, não nas coisas que a gente faz, é que se surge dificuldades ou aflições, você possa dizer assim: eu pertenço a Cristo. Se surgir alguma tentação, você pode dizer: eu pertenço a Cristo. Ou qualquer situação que vai fazer você gerar dúvidas, ou qualquer situação que leve você a afastar da sua fé, diga: eu pertenço a Cristo. Ele comprou cada um de nós com seu precioso sangue. E no dia final, essas coisas, tudo aquilo que nos gera angústia, dor, sofrimento, que nos faz questionar a respeito da vida, até olhando aquela mensagem, nos faz não ter propósito, achar que a gente não tem valor. Todas as coisas vão ser resolvidas quando Cristo retornar.
Por isso eu vejo nessas parábolas uma mensagem de muito conforto, onde tira de nós o fato de a gente tem que fazer, de depende de mim, mas aqui se torna um lugar de descanso. Sabe que no dia a dia da nossa vida a gente está tão cansado de fazer e fazer e fazer, que parece que a gente não tem lugar para descansar. Eu estou permitindo vocês descansarem hoje. Descansem. Vocês não precisam fazer. Descansem. Coloquem diante de Deus as coisas que estão pesando no seu coração, na sua vida. Deixe Ele cuidar de vocês. E se por acaso alguma coisa os fizer questionar sobre as situações que possam pesar, você diga: eu pertenço a Jesus. Eu pertenço a Jesus. E por isso, e é por isso, que nós somos preciosos aos olhos dele. Nós somos o bem mais precioso. Amém. Vamos nos colocar em pé. Fomos convidados então a crer nessa divina promessa que Ele faz por nós. Que o bondoso Deus em Cristo Jesus alimente, fortaleça, cuide de cada um de vocês, hoje e sempre.